Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria aqui mandar um abraço para o meu amigo Márcio Reguini, que está fazendo aniversário hoje. Vê se aparece logo por aqui, Márcio. Também, um outro aviso. A próxima aula do curso online de filosofia, do seminário de filosofia, será aberta ao público em geral. Será no próximo sábado, às 7h30 da noite, horário do Brasil, horário de Brasília. Nós vamos fazer isso porque nesse dia vamos fazer o lançamento por internet do meu livro sobre Maquiavel. Então, começarei com uma palestra, uma breve palestra sobre o livro, e depois prosseguirei na aula normal do Seminário de Filosofia, que desta maneira estará aberto ao público em geral. Próximo sábado, 7h30 da noite, no site www.seminariodefilosofia.org. Então, se você quer saber o que é o seminário, você aproveita e vai lá. Agora, aqui, um aviso fundamental. Antes de tudo, um grupo importante de exorcistas deu aí uma entrevista dizendo que o padre Gabriel Amorth tem toda a razão ao dizer que o novo ritual do exorcismo, estabelecido depois do Concílio Vaticano II, é ineficaz. O capeta não está nem ligando, nem ligando. Tem uma história antiga que o sujeito chega lá para exorcizar o capeta e diz: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o capeta sai e diz: olha, Jesus Cristo eu ouvi falar, mas você quem é? Então, é isso que está acontecendo com esses novos exorcismos. São absolutamente inócuos. Para quem entende alguma coisa do assunto, saberá que isto já é uma explicação suficiente para muita coisa que está acontecendo no mundo. Literalmente o capeta está à solta, à solta. Né? Só tem aqueles pseudo-exorcismos lá da Igreja Universal, né? Que diz que dois capetas encontraram, né? Um estava triste, falando: pô, ninguém gosta da gente, todo mundo vira as costas, né? Daí o outro falou: não tem importância, vamos lá na Igreja Universal, que lá eles entrevistam a gente. Então, só tem, agora exorcismo só tem desse aí, tá? É para promover o capeta. Você vê, Santo Agostinho dizer que não tem nada que o capeta goste mais do que você exagerar os feitos dele, você atribuir a ele mais malefícios do que ele é capaz de fazer. Ele fica contentíssimo, tem orgasmos lá no fundo do inferno. Então, o capeta, o inferno está em festa, não tem mais exorcismo. Se livraram do maior problema que tiveram durante 2000 anos, não acabou, mas está acabando. Liberou geral. Né? Por falar nisso, né, aqui eu recebo uma comunicação que o Instituto Plínio Correia de Oliveira estará promovendo no dia 4 de agosto, às 19 horas, uma palestra sobre o fenômeno da cristofobia. Por que são mortos e perseguidos os cristãos de hoje? Palestra do Dr. Alexandre de Valle, consultor do Parlamento Europeu e autor de vários livros sobre terrorismo e perseguição religiosa. A palestra será no auditório do Colégio São Bento, no centro de São Paulo. Agora, acho que todo mundo precisa explicar onde é o Colégio São Bento, né? Então, 4 de agosto, às 19 horas, Cristofobia, pelo Dr. Alexandre Del Valle. Aqui, entre outros dados que servem de tema, a palestra está aqui: 75% da perseguição religiosa no mundo hoje em dia são contra cristãos. Né? Então, isso quer dizer que, no momento, 100 milhões de cristãos estão em áreas onde estão expostas a ameaças iminentes. 100 milhões de pessoas. Você verá que o Michael Horowitz, que é um sujeito que não é nem cristão, ele é um judeu, mas é um estudioso do assunto, né? Ele disse que na década passada os cristãos estavam sendo mortos à base de 100 mil por ano. 100 mil por ano. Enquanto isso, o pessoal aí, né, está fazendo lei para proteger o pessoal gay, proteger contra quem olha feio e faz piadinha. Né? Você chama o cara de viado, pronto, isso aí é crime hediondo, você tem que ir para cadeia. Né? Você diz que dar o cu é feio, pronto, crime hediondo, tu vai para cadeia. Agora, matar cristão pode. Quer dizer, é evidente que esses caras... Outro dia me disseram que apareceu no programa Renato Machado,
dizendo: olha aqui, o Brasil está tendo um massacre de gays. Morreram 200 gays assassinados no ano passado. Morreram 200 gays no meio de 50 mil brasileiros. E vem este filho da puta vigarista fazer propaganda disso. Ora, porra! Quer dizer que o senso da verdade, até o senso da quantidade as pessoas não têm mais. Eles não sabem distinguir, né, o que é 1, o que é 10, o que é 100, o que é 1000. Né? Então, é por isso que eu digo que isso aí já não é mais uma crise cultural, isso é uma crise da inteligência humana, isso é uma crise de dimensões antropológicas. O ser humano está perdendo a capacidade que tinha desde o tempo do homem de Neandertal. Né? Então é claro que matar 50 mil brasileiros, ninguém liga, ninguém liga. Você não vê um debate público. Né? Vamos fazer aqui um debate no parlamento, como nós vamos parar o morticínio de brasileiros. Teve algum debate sobre isso? Alguém está preocupado com isso? Não. Agora, matou 200 gays no meio de 50 mil. Ah, isso não pode, meu filho. Né? Quer dizer que você vai ter que matar, então, são 49.800. Até aí pode. Os outros 200 é gay, então esse aí não pode mais. Né? Isso aí parece que nem o Saramago, quando o Fidel Castro mandou prender aqueles 13 jornalistas, né? O Saramago falou: não, agora eu perdi a paciência. Ora, isso aí já passou os limites, isso não pode mais, não pode mais. Né? Porque o Fidel Castro já tinha passado pelas prisões de Cuba 100 mil prisioneiros políticos. 100 mil prisioneiros políticos. Agora, 100.013, isso não pode. Isso tem que. Não, 100.003, não era 3, era 3. 100.003, não, passou dos limites. O limite era 100 mil. Quer dizer que até 100 mil na cadeia o Saramago não liga. Agora, 100.003 e fica ofendidíssimo. Então aqui, né, o Renato Machado, mesma coisa. Né, 49.800 brasileiros, pode matar. Agora, completou 50 mil, falar: não, aí passou dos limites. Agora, você veja, saiu o relatório aqui da OEA. Finalmente saiu um relatório enorme da OEA sobre o caso de Honduras. Né? Ninguém vai dizer que a OEA é um órgão de direita. Né? Então, examinaram e chegaram à conclusão que, de fato, o tal do Manuel Zelaya tinha infringido a Constituição, cometido, além de infringir a Constituição, cometeu inumeráveis crimes, e que a deposição dele foi, portanto, inteiramente regular, dentro da ordem constitucional. Não houve golpe algum, não houve golpe nenhum. Agora, a mídia inteira está repetindo isso aí. Né? E denunciaram a coisa na OEA. Nota que a OEA formou esta comissão porque o pessoal do Zelaya pediu. Foi um golpe, isso aí foi uma coisa horrível, temos que investigar e denunciar. Foram investigados e descobriram que era exatamente o contrário. Você acha que essa notícia vai ter a repercussão mundial que teve a gritaria da época em favor do Zelaya? Mas nunca, mas nunca. Olha aqui que coisa, né, maravilhosa. Eles estavam lá discutindo na época a nomeação de juízes para a Corte Suprema, e existe um processo legal normal que faz uma lista de 45 candidatos, para daí o presidente escolher um. Fizeram a lista, entregaram para o presidente, ele falou: não quero nenhum desses 45. Eu quero esses 3 aqui, que são meus amigos, que estão fora da lista. E daí disse: e se vocês não aprovarem, eu fecho o Congresso. O filho da puta fez isso, ué. Agora, o mais bonito, lembro, na época, meses atrás, eu escrevi um artigo mostrando como o embaixador americano, Hugo Lawrence, foi cúmplice disso, como ele era um sujeito que odiava o Roberto Micheletti desde muitos anos, espalhou mentira pra caramba contra o Roberto Micheletti e apoiou isso. Na comissão, né, que fez pressão sobre o Congresso, ameaçando o Congresso para forçá-lo a desobedecer, a desrespeitar a lei, estava aqui o embaixador americano. Primeiro, o que o embaixador americano está fazendo numa comissão que decide nomeação de juiz da Corte Suprema de Honduras? O que estava fazendo lá o filho da puta? Segundo, além de estar no lugar onde ele não podia estar, ainda estava lá para pressionar o Congresso a desrespeitar a lei. Ora, puta que pariu! Né? Não tem mais limite mesmo. Né?
Então, agora, nem tudo é má notícia. Olha aí, na Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, estava havendo lá uma exposição sobre vida e obras do José Guilherme Melchior. Exposição organizada pelo meu amigo José Mário Pereira, que é o editor mais culto do Brasil, aliás, o único editor culto que eu já vi no Brasil. Né? Depois que morreu lá o Zé de Barros Martins, o Zé Olímpio, até o Enio Silveira, que era comunista pra caramba, mais comunista que Lenin, mas era um homem de muita cultura e era uma boa pessoa. Depois que morreram esses três, olha, editor não lê nem Tio Patinhas, porra. Né? E tá lá o Zé Mário, Impávido Colosso, né? Último sobrevivente de uma geração de. A qual ele não pertence, ele era menino no tempo desses camaradas, mas continuando, vamos dizer, a tradição de grandes editores cultos. Então ele, que foi assistente do Zé Guilherme Melchior ao longo de 20 anos, conhece tudo da vida da obra do Melchior, conhece cada linha, ele organizou a exposição, então pode ir lá que pode ter certeza que é uma pesquisa histórica confiável. Parabéns, Zé Mário. Né? Agora, aqui, o Edson Cambon Júnior pergunta o seguinte, que eu tinha recomendado aqui o livro do Viktor Suvorov, Icebreaker, Who Started the Second World War? Né? Quebra-gelo, quem começou a Segunda Guerra. E diz que ele não encontrou volumes novos desse livro para venda, né? Apenas alguns exemplares de segunda mão. Então ele pergunta se eu sei de alguma edição recente. Eu sei sim. Olha aqui, Edson, você vai lá na internet e clica o seguinte, PLK Publishing, tudo junto, hein? plkpublishing.com. É a editora inglesa que soltou a nova edição do Icebreaker. Estou aqui mostrando para o pessoal que vai ver no YouTube. Né? Então pode ir lá, PLK Publishing. Né? Agora, hoje está sendo julgado lá, eu não sei o que vai dar, né? Aliás, eu acho que sei. Né? O coronel Brilhante Ustra, né? Que há 40 e tantos anos, mais meio século, o pessoal vem fazendo a campanha contra ele. Não provaram absolutamente nada até agora, mas também não precisa, meu filho. Por exemplo, essas acusações de tortura, né? Que foram feitos naquele tempo, eu digo, não tem exame de corpo de delito, tem merda nenhuma, tá certo? Mas não precisa, basta a palavra. Isso aí é que nem terra de quilombola. Qual é a prova de que você é bisneto do cara do quilombo? Eu estou afirmando, isso aí é a prova. Isso aí é que nem cota racial, né? Já falei aqui, chega lá o sujeito, né, 2 metros de altura, loiro, de olho azul, o pessoal pergunta, como é seu nome? Ele fala, Helmut Schmidt. Qual é a sua raça? Preto, afrodescendente. E, né, pega lá a sua conta, meu filho. Né? Então o que vale é a declaração. E nesses processos de tortura também, né, é assim. Né, eu me lembro que tem uma parente minha distante, que todo mundo dizia que quando ela estava na cadeia, bateram tanto nela que ela perdeu um dos rins. Só que eu sei o seguinte, eu fui a última pessoa que esteve com ela antes de ser presa e a primeira quando ela foi libertada, porque fui eu que fui buscar, tá certo? Na cadeia. E a mulher estava muito mais saudável do que quando entrou. Estava forte, corada, bem alimentada. E eu não perguntei nada a respeito do rim. Eu achei que seria uma obscenidade. Ela também não falou nada. Mas, né, corria em toda a esquerda aquela história. Não, batendo tanto na coitada que ela perdeu um rim. Né? Várias dessas imputações feitas ao regime militar, aquelas que eu fui investigar pessoalmente, eu nunca encontrei uma que fizesse o menor sentido. Né? Mas eu não admito que pode haver alguma que seja verdadeira. Mas olha, eu nunca encontrei uma que tivesse a mais mínima prova. E encontrei várias que tinham prova do contrário. Mas enfim, está lá o coronel sendo julgado por supostos crimes cometidos há meio século. Né? Enquanto os crimes dos terroristas todos estão todos anistiados, estão em casa, ganhando dinheiro do governo, ganhando dinheiro do seu imposto, aos seus trouxas. Né? Então vamos ver o que vai dar. Pois enquanto está lá o coronel Brilhante Ustra sendo julgado, está lá para ser condenado, isso não é um julgamento, isso é um ritual, né? Está lá o seu Lula fazendo
na próxima sexta-feira, palestra para militares na Escola Superior de Guerra. Eu disse, Escola Superior de Guerra, meu filho, é a escolinha do MST, tá certo? Aquilo é um bando de comunista, porra. Eu não tenho a menor dúvida disso. É por isso que nunca me convidaram para ir lá. Na ADESG ainda falei várias vezes, né? Gostasse eu não falei, mas na ESG, não. Uma vez o presidente desta porra teve o desplante de dizer, me convidar para ir, para o quê? Para ir lá falar alguma coisa para eles? Não, para conhecer a sede. Ele queria me mostrar o edifício, né? Tomar um chazinho, né? Ter uma conversa amena, né? Visitar o edifício, ficar encantado com a porra da arquitetura e ir embora. Então, ó, eu não falei, mas pensei, pode enfiar o convite no cu, né? Então, Maurício, eu tenho tempo para programação social. Olha, você vê, quando a pessoa me convidava para palestra, né? E já marcar uma palestra para dali 6 meses, né? E convidava para ficar no hotel de 5 estrelas, eu já ficava puto da vida. Eu falei, escuta, mas peraí, você acha que nós, conservador liberal, estamos com tanto dinheiro assim para gastar com esta merda? Põe num hotel barato, a gente vai lá e fala. Não vou cobrar nada para falar, né? Eu nunca cobrei nada para falar. Quando pagavam, pagavam porque queriam, né? Eu sempre pagava micharia, mas tá bem, sempre tá bem, né? Mas ficar gastando dinheiro com festividades, com hotel, eu já achava tudo isso uma viadagem, né? Agora, o cara me convidar para conhecer a sede, você não tem mais o que fazer, general? Vai trabalhar, vagabundo, né? Agora estão lá eles, né? O Lula vai discorrer sobre a Estratégia Nacional de Defesa, programa militar aprovado no seu governo, né? De defesa contra quem? De defesa contra a Farc, seu Lula? A Farc está lá, já ocupou metade da Amazônia, ocupou metade do país. É contra isso que as Forças Armadas vão defender? Não, as Forças Armadas vão defender as Farc. Você não vão permitir que ninguém toque nelas. É esse o seu programa, quem é que não sabe, porra? Né? Então vai lá, Nelson Jobim, né? O comandante da Marinha, comandante do Exército, aquele seu Enzo Martins Peri, tudo puxa saco, tudo puxa saco. Quer dizer, a honra das Forças Armadas já foi para as picas há muito tempo. Os caras já desistiram, já abriram as pernas, os braços, e tudo mais que tinha para abrir, já abriram, né? E... Alô, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? Sim, fale bem alto, que aqui não se ouve nada. Oi, gostaria de saber sobre o Santo Agostinho, as confissões. Sim. Sobre como levam, assim, Você tem que ler aquele livro como se você o estivesse escrevendo, como se fosse a sua história. Porque essa que é a ideia. A essência desse... Veja, Santo Agostinho inventou a autobiografia ocidental. Mas ele inventou mediante, vamos dizer, o recurso de ele fazer a sua confissão, contar a sua vida, perante um ouvinte onisciente, né? Que aquele não podia enganar, tá certo? Então isso quer dizer que à medida que ele contava a história, ele descobria mais coisa, o ouvinte sabia mais a respeito dele do que ele. Então, graças a isso, nasceu a consciência autobiográfica. Se você estudar, tem a famosa História da Autobiografia na Antiguidade, de Georg Misch, M-I-S-C-H, grande historiador. Você vai ver que as autobiografias da Antiguidade eram praticamente autobiografias oficiais. As pessoas não tinham muito uma consciência clara da história do seu eu, da sua história interior. Isso aí quem descobriu foi Agostinho. Estou para dizer que foi a maior descoberta literária de todos os tempos. Tá certo? Então, Agostinho, nas suas confissões, ele não está somente contando a sua vida, ele está mostrando para você como se faz uma confissão, como a pessoa sonda a sua própria alma, tá certo? Desde os tempos mais remotos, que ele lembra de pensamentos que ele tinha no bercinho, né? E dizia, eu já era um filho da puta naquele tempo, olha aqui as ideias que eu tinha, e assim vai. Quer dizer, ele vai impiedosamente, né, descobrindo os truques da sua alma para escapar da verdade e mostrando como sua alma colaborava com o capeta, tá certo? Então, isso aí é um manual de autoconhecimento. É assim que você deve ler. Não para conhecer a vida de Agostinho, mas para conhecer a sua própria. Muito bem. Agora, falando nesses assuntos, você vê
diz que vai sair um livro por uma editora do Rupert Murdoch, dizendo que o presidente americano Barack Obama é descendente de Jesus Cristo em linha direta. Ora porra! Né? Já tinha aquela dupla de inglês maluco, Bagent e não sei o quê, que, né, eu me lembro que 30 ou 40 anos atrás, uma mulher chegou para mim, uma aluna maluca chegou para mim e falou: aqui, esse livro que acabou de sair pela BBC, né, conta que Jesus Cristo casou com Maria Madalena, foi para o Japão, teve um monte de filho japonês, né, os quais agora estão todos na Inglaterra e não tem nenhuma cara de japonês. E daí, pode levar embora o livro, disse. Daí ela disse, não, mas é uma pesquisa séria. Eu disse, pior ainda. Né? Eu sei que vai fazer uma pesquisa séria num treco desse, mostra que é maluco, evidentemente, né? Mas agora está aí, entre os descendentes japoneses de Nosso Senhor Jesus Cristo, está lá o Barack Obama, japonês como ele só, porra. Né? Então, agora, veja você, enquanto estão fazendo isso aqui nos Estados Unidos, lá na Rússia, né, agora descobriram que o Vladimir Putin é reencarnação de São Paulo Apóstolo. Olha, minha gente, se isso aí, né, não é o reino do anticristo, o império da mentira instalado sobre a humanidade, eu não sei que merda é, eu não sei que outra coisa mais o anticristo pode inventar depois dessa, porra. Quer dizer, tá ali Barack Obama e Vladimir Putin, né, são enviados de Deus Todo-Poderoso. Um é a reencarnação de Jesus Cristo, ou descendente de Jesus Cristo, o outro é a reencarnação de São Paulo Apóstolo. Né, e tá lá o cordão dos puxa-saco. Agora, note bem, esta falsificação da religião é um elemento fundamental na concorrência dos 3 esquemas de nova ordem mundial. Agora, até alguém me informa aqui que o Glenn Beck acabou de descobrir que existem 3 esquemas, está falando isso na televisão. Fala, né, descobriu que merda fede, como diz, né? É claro que tem 3 esquemas. Pô, é só investigar, estudar um pouco, você vê que são esquemas que têm origens históricas independentes. Né? Quer dizer, aí você não vai confundir a história do grupo, né, Bilderberg, Federal Reserve, etc., etc., com a história do movimento comunista, que é uma história independente, começou na Europa, veio aqueles movimentos heréticos, né, da Renascença, Thomas Münger e outros. Então tem a sua própria história. Né? A formação desta elite, né, metacapitalista, como gostou de chamar, também tem a sua própria história. E o Islã também tem a sua própria história. Essas 3 histórias não se confundem, são linhas de desenvolvimento histórico independentes. Então são de fato 3 esquemas independentes. Porém, esses esquemas, se estão em competição pelo domínio do mundo, também têm áreas de interesse comum. Né? E você nota isso, por exemplo, na Inglaterra, né, onde a Casa Real Britânica virou, né, protetora da invasão islâmica. Tá certo? Então, quer dizer, é porque tem algum interesse em comum. Esse pessoal não vai fazer as coisas só pelos belos olhos da pessoa. Então, né, nessa concorrência, a falsificação do cristianismo é um elemento essencial. E eu acho que eles estão disputando para ver quem falsifica mais. Né? Então, por exemplo, já contei aqui para vocês que o pessoal lá do Putin, há muito tempo, há muitos anos, já está divulgando a ideia falsa de que o Papa João Paulo II já fez a consagração da Rússia, tal como pedido por Nossa Senhora em Fátima, e de que, portanto, a Rússia já está santificada e já está com a autoridade toda de porta-voz exclusiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, mediante o contrato de exclusividade. Então, isso quer dizer que, em vez de haver a conversão da Rússia, né, à Igreja de Roma, haverá o contrário. Né, a Igreja de Roma é que vai se integrar, né, na Igreja putinesca e trabalhar para o Vladimir Putin. Isso aí é o programa que já estava nos livros do senhor Jean Parvulescu, que é um colaborador do professor Alexandre Dugin, aliás, escritor muito melhor do que o Dugin, é uma cultura imensa, escritor admirável no fim das contas, mas um bom filho da puta. Né? E também tem um outro autor espanhol, que agora eu esqueci o nome do desgraçado, que é também, por sua vez, um colaborador do Parvulescu. E ele lançou essa tese, assim, como quem não quer nada. Ele diz, não, agora que a Rússia está consagrada pelo Papa, está consagrada ao Sagrado Coração de Maria, pronto, agora a Rússia está com a corda toda e vamos aí dominar o mundo. É assim o negócio, gente.
Porra, né? Por isso que esse negócio de religião, quando eu vou falar de religião, você toma cuidado com a sua carteira. Né? E aqui tem tanta merda essa semana. Olha aqui, na Itália, na Toscana, né, o padre, tem um padre ítalo-argentino lá chamado Hernán Garcia Pardo, foi agredido a socos e pontapés. Sabe por quê? Porque ele estava rezando a missa pré-conciliar, né? A missa de São Pio V. Não pode, a missa do Concílio de Trento. Ele estava lá rezando, o Papa autorizou, né? A missa voltou, todo lugar tem, agora aqui tem, só não tem no Brasil. No Brasil isso é a raridade, raridade. Para encontrar a missa tradicional, você tem que rezar nas catacumbas, né? Mas no mundo inteiro tem, voltou, está fazendo um sucesso extraordinário. Aqui a missa onde a gente vai estar sempre cheia, né? E você vê, quem rezava a missa tradicional, a gente ia lá, tinha um padre nigeriano, né? Era um padre, como direi, afrodescendente, né? Ele estava lá rezando a missa tradicional. Estamos na Nigéria, está cheio de missa tradicional, aqui também, né? E na Europa também, tudo quanto é lugar. Mas estava lá, ele na Toscana rezando isso, os caras avisaram, mandavam um recadinho para ele assim: você tem sido forte, mas nós vamos rachar a sua cabeça. Assinado teu amigo Satanás, né? Daí foram lá e bateram no padre mesmo, né? E aí, pelo crime de rezar a missa tradicional. Por outro lado, vejam vocês, né? Eu li aqui no site naturalnews.com, que é um site que sempre eu procuro acompanhar, a notícia de que duas firmas, que uma é a Monsanto e outra a DuPont, estão comprando todas as companhias que vendem sementes. Atenção, esse negócio de semente sempre foi coisa de pequenas firmas, fazendinha, né? O sujeito lá junta semente, vende, né? Sempre foi isso. Os caras estão comprando tudo quanto é companhia de semente. Isso, vocês entendem o que isso significa? Isso significa que a alimentação do mundo vai estar na mão dessas duas companhias, que são dois pilares da nova ordem mundial. Dois pilares do controle absoluto do mundo pela elite iluminada. Você lembra quando, veja, o José Bové, aquele líder ecologista francês, né, quando esteve no Brasil, ele foi lá, invadiu lá um quintalzinho da Monsanto, arrancou umas plantinhas, né, fazendo aquele show como se isso fosse, né, abalar, né, arrancou uns pés de alface da Monsanto. A Monsanto ficou abaladíssima com isso, né? Mas você vê, o Fórum Social Mundial, que naquela instância o José Bové representava, e a Monsanto e a DuPont estão trabalhando exatamente para a mesma finalidade. Essa é a nova ordem global, meu filho. É como diz, o socialismo dos ricos. Todo socialismo sempre foi dos ricos, mas esse é mais ostensivo. Então, é o controle mundial da alimentação. Vocês acompanhem esse site, naturalnews.com. Lá sempre tem umas notícias interessantes. E olha, se não fosse o Natural News, ninguém ia saber disso, porque essa coisa é feita discretamente, né? Então, eles estão fazendo isso desde 1990, quietinho, pondo no cu do mundo, né, silenciosamente, com barris de vaselina, e ninguém sente nada. Não é nem vaselina, é aquele negócio, como é que os caras chamavam? Era, sei lá, era um negócio anestésico, né? E xilocaína, é isso mesmo. Então aí, toneladas de xilocaína e ninguém sente nada. Agora vocês imaginam o que é o sujeito controlar a alimentação no mundo. Ao mesmo tempo que a Monsanto e a DuPont estão fazendo isso, né, a ONU está lá bolando aquele seu Codex Alimentários, né, onde diz o que você pode comer e o que você não pode, né? Aqui, a garota propaganda dessa campanha do controle estatal da alimentação é a mulher do seu Barack Obama, né? Ela vai lá dizendo: não coma comidas gordurosas, né? Mas depois ela vai na cozinha e come lá um cachorro quente escondido, né? Que nem o marido dela, não pode fumar, campanha antifumo, e ele vai lá
fumar escondido no corredor. O presidente dos Estados Unidos vai lá fumar escondido. Então, né, isso aí me lembra um português que eu conheci que foi lá no restaurante Macrobiótico, né, e pediu o cardápio. Né, então, tinha lá abobrinha com tofu, né, aquelas coisas maravilhosas. Tal, né, daí ele olhou para o garçom e falou: mas lá no fundo tu comes um bom bife. Né? Então, é a mesma coisa. Né? A dona Michelle Obama, no escondidinho, ela come um bom bife enquanto o marido dela pita lá o seu cigarrinho. Né? Agora, tem coisa assim que ninguém pode competir com o brasileiro. Ninguém, ninguém, ninguém. Então tá aqui, né, um amigo me manda um artigo assinado pelo professor, como é o nome do cara? Não sei que, pô, sumiu o nome do sujeito. Luiz Augusto Fischer, que é um eruditíssimo professor de literatura, crítico literário. Foi aquele que disse que a obra do Chico Buarque de Holanda está no mesmo nível da de Michelangelo. Hã? Então, né, você imagina, né, a influência que essa declaração teve em todos os estudos de história da arte e literatura no mundo. Imediatamente, né, todas as universidades, Harvard, Universidade Gregoriana, todas mudaram o seu programa de estudos literários para colocar lá o Chico Buarque de Holanda, né, no topo da cadeia alimentar. Então agora vem este idiota, né, e escreve. Não, chamar o cara de idiota é até uma habilidade, pô, não se pode, não se, né? Bom, ele escreve um artigo aqui, né, dizendo: não, nós temos que conservar a memória histórica, né? E, por exemplo, ele diz: olha, todo mundo esqueceu, isso não é justo, a história do Félix Silveira Rosa Neto, um grande herói brasileiro. Né? Foi o sujeito que, em abril de 1970, fez lá uma tentativa de sequestro do cônsul americano Curtis Cutter. Né? Eles cercaram, então, cercaram o carro do cônsul, né, com um fusquinha. Né? O motorista do cônsul imediatamente tinha um carro 10 vezes maior com fusquinha, passou em frente, saiu. Né? Então eles decidiram atirar no cônsul. E tinha lá dois fulanos armados, tem um cara com uma metralhadora e este seu Félix com uma pistola automática. E o cara da metralhadora decidiu metralhar, né, o cônsul que estava fugindo, e o Félix disse: não faça isso. Né? Não faça isso por quê? Porque ele não queria matar uma pessoa pelas costas? Não, é porque ele queria matar pessoalmente. Né? Então sacou da sua pistola automática e deu lá uns tiros nas costas do homem que estava fugindo. Então você atira num sujeito pelas costas, o cara desarmado pelas costas, e você é um grande herói. Ô Luiz Augusto Fischer, eu não vou nem perguntar o que você tem na cabeça, porque não há a menor dúvida, tá certo? Isso é um fato científico comprovado, tá certo? Então, como eu digo, não adianta mandar um cara de tomar no cu, porque ele não tem cu. Né? E por causa disso a merda é reciclada e só para a cabeça. Né? Agora, olha aqui, no meio de todas essas conversas sobre a crise americana, etc., ora, é claro que essa crise americana é um negócio totalmente artificial e montado. Não é um problema econômico real, não tem bases econômicas reais, tá certo? É tudo, vamos dizer, um jogo de dinheiro eletrônico que vai e volta para dar a impressão que está tudo caindo. Porque, presta atenção, né? Houve a entrevista de um dos caras, um dos irmãos Forbes, né? Não lembro qual deles foi uns anos atrás. Ele deu uma entrevista de televisão e um cara perguntou, falou: olha aqui, eu vou fazer uma pergunta curta e grossa. Hein? Quanto petróleo tem nos Estados Unidos? E o cara disse o seguinte: mais do que todo o Oriente Médio junto. Na época parecia exagero, mas acontece que depois saiu o relatório do Serviço Geológico do governo americano confirmando isso aí. Não é que tem mais petróleo aqui do que no Oriente Médio. Aqui tem mais petróleo do que no mundo inteiro. Tá? E não se pode fazer um buraquinho para tirar uma só gota. Então, isso significa que os Estados Unidos já tem
todas as condições para ser totalmente autossuficiente em matéria de petróleo. Só que se ele fizer isso, o mundo vai à falência, sobra só os Estados Unidos. Ora, meu filho, você acha que num caso de uma crise extrema, a hora que começar a faltar comida no supermercado, né? Você vai lá procurar uma lata de sardinha, não tem, né? Você quer um frango, também não tem, né? Quer um salame, também não tem, quer feijão, também não tem, né? Você acha que nessa hora não vão começar a fazer uns buraquinhos, pô? Né? Então, a crise econômica, ela de fato vem. Porém, os recursos materiais e intelectuais desse país são uma coisa monstruosa. Isso quer dizer que os Estados Unidos não saem da crise se não quiserem. Quer dizer que se a liderança reunida decidir, olha, é para afundar mesmo, se eles quiserem destruir os Estados Unidos, eles destruirão. Né? Porque Abraham Lincoln já dizia, né, que os Estados Unidos só pode ser destruído pelos próprios americanos. Então, se a liderança todinha, né, estiver em acordo, falar, olha, vamos acabar, né, vamos entregar tudo para a China, eles podem fazer isso. Porém, não vai ser por falta de recursos. E também não pense que não vai haver uma reação popular. Tem aqui o sujeito, o pastor Lindsey Williams, que eles dizem que, vamos dizer, até 2012 todas as armas serão tomadas dos americanos. Olha, esse Lindsey Williams, ele diz muita coisa verdadeira, mas eu não acredito na sinceridade desse homem. Tem muito cara que divulga coisas sobre nova ordem mundial, etc, etc. Mas qualquer diagnóstico do negócio de nova ordem mundial só é legítimo e honesto se levar em conta a existência dos 3 projetos globalistas. Se fala só de um como se fosse o único, ali tem treta. É por isso que eu não levo muito a sério o Alex Jones. Né? Se bem que nos últimos tempos ele corrigiu um pouco isso. Né? Mas esse senhor Lindsey Williams, ele dá a impressão assim, que tudo que acontece de mal no mundo vem aqui da elite americana. Fala, bom, muita coisa vem, mas esse não é o único bandido. Se você só fala de um bandido, você está escondendo os outros 2. Pô. Então, aí tem treta. Né? Então o cara diz, não, vai tudo acabar, em 2012 quer dizer, mais de metade dos americanos já vão estar trabalhando para o governo, já vai ser um regime socialista e vai ir tudo para as picas, o dólar vai ser substituído por outra moeda. Eu digo, uai, o dólar ser substituído por outra moeda não significa que os Estados Unidos não terão reservas dessa outra moeda, tá certo? Mesmo porque essa outra moeda será comprada, okay, com base na economia real, bens materiais, de fato. Né? É isso que, no fim das contas, segura a economia. E quando você vai ver isso, fala, olha, destes bens materiais não há um que seja mais decisivo ainda do que o petróleo. Tem outras coisas que atrapalham. Por exemplo, tem aqueles metais raros que são usados para negócio eletrônico, é usado em computador, em avião, foguete, essa coisa toda. Né? E a China domina 97% desse mercado e só tem um negócio, a China quer foder com o mundo, dizendo, não quero vender mais. Está ameaçando que não vai vender mais. Não vai vender mais por quê? Porque ela precisa dos seus próprios metais, do que ela produz e do que ela compra. Bom, isso nem aconteceu ainda, a China só está pensando. Enquanto já apareceram várias companhias americanas que vão entrar nesse mercado, porra. E vocês pensam também que o americano é tão tonto, que vai deixar assim destruir o país? Claro, tem gente que está aí para destruir o país. O próprio presidente foi contratado para isso, e bem pago lá pelo príncipe saudita para fazer isso. Tá certo? Mas esse pessoal não é onipotente. Né? Então, e aqui você tem uma reação muito forte. Então ainda não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que não dá para fazer previsões quanto ao resultado desta encrenca. Mas olha, quando forem pensar no futuro dos Estados Unidos, lembre deste dado, que esse é um dado material. Viu? Os Estados Unidos têm mais petróleo do que o mundo. Né? Vamos ver o que mais. Aqui, olha aqui, olha aqui. Olha que coisa. Saiu outro dia aqui, né? Uma nova biografia, né, dos Beatles, né, com uma série de informações novas fornecidas pela senhora Yoko Ono. Yoko Ono. Dentre essas informações era o seguinte: ela e o John Lennon, tá certo, estavam em ativo processo de conversão ao cristianismo. Primeiro dado, ninguém sabia disso, né? Só iam na igreja, né? Só liam Bíblia, tá?
Ninguém sabe disso, não pega bem, né? Então, John Lennon é aí apregoado como se fosse apóstolo do capeta, né? Segundo lugar, o John Lennon era o maior fã do Ronald Reagan, né? E dizia que esse negócio de teoria da evolução é tudo empulhação, né? Então tá aí, o John Lennon era um conservativo. Só que é o seguinte, esconderam isso durante 40 anos, porra. Né? Quer dizer que o cara que era o maior ídolo, era o emblema da Revolução Mundial, ele não era nada disso, ele era o contrário, porra. Só que só agora apareceu, deixa eu ver o nome do cara aqui. The Gospel According to the Beatles. É o autor Steve Turner. Ah, outra coisa, pior. Diz que o John Lennon passava horas ouvindo na televisão as pregações do Pat Robertson e do Billy Graham. Vê se pode, né? Então, aqui o padre Luiz Carlos Lode da Cruz diz que está preparando lá, né, uma tese de doutorado em bioética, e o assunto é muito difícil, muito complexo, é mesmo, né? E ele pede para que as pessoas orem pelo sucesso dele. Vamos fazer isso, padre. O senhor é um herói brasileiro. Todos nós amamos o senhor, amamos mesmo, né? Homem de coragem, né? E um verdadeiro cristão, um homem sincero, merece todo o nosso apoio. Agora, está aqui. Ó, padre, o senhor lá está fazendo a sua tese. Sabe o que estão fazendo na Inglaterra enquanto isso? Estão criando híbridos de humanos e animais. Eles já estão conseguindo, Então, daqui a pouco você vai ver seres humanos com chifre, né, com rabo, né, e peludos como um urso, né, com um bico como galinha. Vai ser uma maravilha. Você lembra aquele bar do filme Guerra nas Estrelas, né, que tinha uns bichos tudo misturado? Vai ser assim, mas olha que coisa maravilhosa, estética, né? Então, olha, tem várias pessoas que eu desconfio que eles já são híbridos. Eu não posso dizer os nomes, né? Mas tem cara que eu vejo, ele foi fruto da hibridação no ser humano com uma galinha, né? Outro foi com um tatu, né? E assim por diante. Mas é apenas uma desconfiança que eu tenho, não posso provar. Mas agora os caras já estão fazendo, né? Agora, o pessoal aqui me pergunta, leram meu artigo sobre o atentado na Noruega. Só que acontece o seguinte, eu ali não disse tudo, tem muito mais coisa, né? A primeira coisa é o seguinte, em qualquer análise, né, aliás, no programa de 29 de junho eu já tinha lembrado, né, as manifestações violentas, né, de invasores islâmicos na Noruega que já vinham acontecendo desde 2 anos atrás, e que a mídia não falava nada, não saiu uma noticinha. Dá a impressão que na Noruega está tudo bem, né? Bom, tudo que vocês lerem sobre terrorismo, vocês não podem esquecer o que é terrorismo. A definição de terrorismo foi dada por Lenin, é a propaganda armada. A propaganda armada não faz o menor sentido quando desacompanhada de um plano estratégico para o seu reaproveitamento, no mínimo publicitário. Se não é para render mais nada assim politicamente, pelo menos propaganda tem que render. Então um ato terrorista tem que ser acompanhado de ações políticas, né, que o preparam e o aproveitam em seguida para obter uma vantagem política, ou pelo menos, vamos dizer, um alarde publicitário contra a vítima, como no 11 de setembro. Né? Os caras foram lá, soltaram lá os aviões nas Torres Gêmeas e 5 minutos depois já estava a gente celebrando, dizendo que foi culpa dos americanos, que os americanos receberam aquilo que mereciam, etc. Ou seja, tudo isso já estava preparado de antemão. Então você faz o atentado para deixar as pessoas naquele estado de choque, e enquanto a vítima está lá tontinha, você desce o cacete nela. Né? Ou como naquele atentado que teve na Espanha. Teve o atentado, morreram aqui 200 pessoas na estação de trem, e 5 minutos depois você tinha manifestação popular nas ruas. Contra quê? Contra os terroristas? Não, contra o governo conservador. Ah? Então, terrorismo é isso, meu filho. Então, quando tem um atentado terrorista, procure qual é a manifestação política que instantaneamente se segue aquilo para tirar um proveito
ou político, como no caso da Espanha, que conseguiram de fato mudar o governo, ou pelo menos publicitário. Então, quando você vê assim, a campanha que se segue ao ato terrorista está falando mal de quem? Então você vê, o autor vem do outro lado, evidentemente. Tá certo? No caso do atentado na Noruega, não houve nada. Absolutamente nada. Só houve uma campanha contra o terrorista. E contra os cristãos e contra os sionistas. Quer dizer, a Al-Qaeda, veja, a Al-Qaeda está lamentando, né, o ato terrorista e dizendo que foi obra dos sionistas. Outros filhos da puta estão dizendo, não, porque o cara é cristão. Ele não é cristão merda nenhuma. Né? Primeiro, se você lendo um manifesto desse, ele diz o seguinte, que ele é um darwinista, ele é um evolucionista, e ele só é a favor da cultura cristã, ocidental, porque ele acha que ela é mais evoluída que as outras. Né? Então, veja, quem pensa assim, isso aí é igualzinho ao que diz a nova direita, no Velho Droite francesa, sob a chefia do Sr. Alain de Benoist, né? Que é um cara materialista, cientificista, evolucionista, e que acha que os caras são uns atrasados e que nós temos que tirar eles, né, tirar eles de campo. E nós, as pessoas evoluídas, que já não somos mais, né, antropóides, temos que dominar o pedaço. Então, isso é evidentemente parte do movimento revolucionário. Né? Não precisa nem pensar duas vezes. Então, a ideologia do cara é esta. Mas, pergunta-se, contra quem foi a campanha que se seguiu? Contra cristãos e sionistas. Então, meu filho, da onde vem o negócio? Vem do outro lado. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, esperem que a história desse ato ainda vai aparecer. Por exemplo, assim como apareceu, né, a história dos famosos movimentos neonazistas na Alemanha, estava pipocando de movimento neonazista. Depois que caiu a União Soviética, né, e caiu a Alemanha Oriental, fundiu com a Alemanha Ocidental, então o cara que era o chefe do serviço secreto da Alemanha Oriental deu uma entrevista dizendo, sabe esses movimentos neonazistas aí? Foi nós que fizemos. Nós que criamos esses caras, tá certo? Para criar confusão e pânico e camuflar as nossas atividades, que camuflar muito bem, aliás. Então, meu filho, espera um pouco, porque a verdade nunca tem pressa, né? A mentira tem sempre pressa porque você tem que aproveitar enquanto a vítima está meio tontinha, né? Você assusta ela e solta um monte de mentira em cima. Mas a verdade vai aparecer. Então, pela lógica do terrorismo, então só tem duas hipóteses. Quer dizer, ou o cara é um grupinho isolado e louco mesmo, o que eu não acredito, mas de jeito nenhum. Né? Assim como a história de que o Lee Harvey Oswald era um cara isolado. Mas como isolado, porra? O cara teve contato com o serviço secreto soviético. Teve contato com o serviço secreto cubano, tinha acabado de voltar de Cuba e era militante comunista, e ele dá um tiro no presidente e o pessoal acha que não foi iniciativa comunista, que foi coisa da CIA. Etc. O que é isso? Pô? Precisa ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa. Né? Então, você vira também no caso do assassinato do Kennedy, né? Qual a campanha que se seguiu? Foi a campanha contra os próprios Estados Unidos. Foi a CIA, foi a conspiração interna. Não teve nenhuma campanha anticomunista que se seguiu ao assassinato do Kennedy. Então é lógico que foi a iniciativa de quem? Comunista. Né? E é sempre assim. Né? Então, tem a propaganda armada, daí você vê contra quem é a propaganda desarmada que se segue. Então está lá o indicador, é como se fosse um poste com a placa de trânsito dizendo da onde vem o atentado, meu filho. Né? Se a campanha, se o aproveitamento político que se seguiu é contra cristão e sionista, então veio de alguém que não deve gostar muito deles, né? Vamos ver aqui. Tem tanta coisa aqui que eu fico atrapalhado. Aliás, eu queria até mencionar aqui. Olha aqui, vem uma notícia. Olha, quem está vendendo armas para os traficantes mexicanos era o próprio Departamento de Estado. Já tem a denúncia circulando agora. Né? Isso aí vai acabar aparecendo.
naturalmente, eles não conseguem amortecer isso completamente, mas conseguem amortecer durante algum tempo. Né? Então é que nem diz o Lula, isso não é problema, porque vai levar 40, que nem o negócio do mensalão, o cara foi acusado pelo mensalão, né? Não tem problema que eles vão levar 40 anos para julgar isso, até lá eu já estarei no inferno mesmo, e lá ninguém me atingirá, estarei protegido pelo Satanás. Né? Então, é isso aí. Agora, eu também queria, não vai dar nem tempo de comentar aqui, né? Mas você veja, o seu Sidney Silveira, quando eu acusei de ter cometido um crime de difamação, ele quis dar a impressão que era um debate filosófico. E começa, então, a discutir filosofia e nem menciona o fato que foi o início da discussão. Quer dizer, encobre a coisa. E pior, ainda usa para encobrir toda a doutrina sagrada da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, e não sei o que. Quer dizer, é uma coisa com um comportamento tão de vigarista mesmo, né, que só consegue enganar aquele público dele, né, cuja cabeça vocês já veem. Tem esse artigo que eu publiquei, os caras lá, como é que eles responderam? Também ninguém falou do assunto. Eu digo aqui, o seu Sidney Silveira falsificou um texto meu para indispor contra a minha Igreja Católica. Isso é crime de difamação. Foi isso que eu disse. Eles não respondem uma linha a isso. Né? Começa a falar de outras coisas, uns falam de doutrina querendo parecer o santinho, outro começa a me acusar de não sei de coisa, de não sei de que coisa, dizendo, você lá com a sua primeira mulher, você estava fornicando. Que horror! O senhor Olavo de Carvalho estava fornicando. Foi 45 anos atrás. Né? E o pior é que o cara ainda diz, você tinha que dizer, né? Você tinha pelo menos que dizer, isso aí são pecados que já foi confessado. Eu digo, mas escuta, se eu confessei já para o padre, por que eu tenho que confessar de novo perante você, ô filha da puta? Vai lá fiscalizar sua mãe, hein? Quem sabe eu forniquei com a senhora sua mãe também. Porque eu digo, agora já que virou público, eu confesso, eu era o maior fornicador da paróquia, eu era um filho da puta, meu Deus do céu. Vocês me entenderam ainda? Então, não, isso que eu estou fazendo para vocês não é a confissão, não, porque vocês não têm nenhum poder para me absolver. Né? Um padre devidamente ordenado já me absolveu, e vocês vão tudo tomar nos cus, vocês não tem nada a ver com meus pecados. Né? Meus pecados são uma merda, mas são meus. Né? Não é de vocês. Então respondiam com esta merda, tudo, mas desconversando. Quer dizer, olha, eu não falei mal do Sidney Silveira. Eu não disse que ele é um mau filósofo, eu não disse que ele não entende São Tomás de Aquino, eu disse que ele é um criminoso. Eu fiz uma imputação criminal ao cara, porra. Eles não respondem a isso, encobrem sobre discussões doutrinais ou xingamentos. Né? Ainda dizendo que o filósofo boca suja sou eu. Entendeu? Eu posso ser boca suja, meu filho, mas eu nunca me meti nas fornicações da senhora sua mãe, do seu pai, ou nas suas. Né? Você pode fornicar à vontade, que o último que vai investigar isso sou eu. Né? Então agora o seu Sidney Silveira, depois disso, né, de passagem eu fiz uma observação sobre o ensinamento do seu Sidney Silveira. Não consigo me interessar pelo ensinamento dele, porque eu assisti uma aula pelo YouTube e fiquei boquiaberto de tanta besteira que saiu ali em tão pouco tempo. Né? E dizendo o seguinte, ele tinha exposto uma tese contra o intuicionismo, quer dizer, a capacidade humana de apreender essências, né, a essência dos objetos, e daí ele dava um exemplo que provava exatamente o contrário. Eu falei, mas escuta, isso um professor não faz? Por quê? Você expor uma tese geral, qualquer idiota faz. Você lê aquilo e você repete. Agora, na hora de você aplicar a coisa ao caso concreto, é que se revela se você entendeu o que você mesmo está falando ou não. Portanto, na atividade pedagógica, vamos dizer, o teste decisivo da capacidade do professor é o exemplo que ele dá. Porque, primeiro, o exemplo troca em miúdos uma explicação genérica. Segundo, o exemplo faz a conexão entre teoria e realidade, a realidade da experiência. Então, repetir doutrinas, qualquer papagaio repete, qualquer computador repete. Agora, encontrar exemplos eficientes na vida real, esta é a marca do professor. Então, o seu Silveira expunha uma tese e exemplificava exatamente o contrário, sem perceber que era o contrário, meu Deus do céu. Daí o que ele faz? Qual é a resposta dele? Faz de conta que não viu, né? E começa
e faz uma nova exposição contra o intuicionismo. Como se eu estivesse na minha comunicação, né, defendendo o intuicionismo e não apenas mostrando a inépcia pedagógica do seu Silveira. Ele faz de conta que é uma discussão sobre intuicionismo, faz lá 500 citações de Santo Tomás de Aquino, né, e quer dar a impressão que é uma alta discussão filosófica. Escuta, eu não puxei nenhuma discussão filosófica com o seu Silveira. Né? Porque até agora eu só vi o seu Silveira fazer uma coisa, pegar texto de Santo Tomás de Aquino e repetir. Que eu digo, qualquer manual faz isso, qualquer computador faz isso. Agora, pegue alguma coisa real e examine. Vamos ver a sua capacidade de compreender a doutrina não em si mesma, mas tal como aparece na realidade. E ali no caso do exame que ele fez do intuicionismo, onde a crítica em si, a crítica tomista ao intuicionismo, é claro que não está errado, só que também outra coisa que o Silveira não percebe. Quando São Tomás de Aquino fala em essência, ele quer dizer uma coisa. Quando um autor moderno como Husserl ou Benedetto Croce fala em essência, está querendo dizer outra coisa completamente diferente. Tá? E ele não percebe. Então ele diz, olha, os caras dizem que a gente apreende essências. Santo Tomás de Aquino diz que só os anjos apreendem essências, então eles estão errados. Eu digo, ai, meu saco. Você está se deixando enganar por uma palavra. Por quê? Porque você só sabe ler texto, meu filho. Ler e repetir texto. Quando chega na hora de aplicar na realidade, você não sabe o que está fazendo. Né? Então, bom, eu vou publicar uma coisinha sobre nota sobre isso, esclarecer. Agora, informo. Eu faço ao seu Silveira uma acusação criminal, ele responde com um debate filosófico. Né? Eu digo que ele é um professor de merda, né? E ele responde com uma crítica ao intuicionismo. Mas isso é teatro, ele está fingindo que a situação real é outra. Né? Eu estou aqui numa discussão de fatos comprometedores, um fato criminoso e um fato vergonhoso. Ele pula fora do fato e quer fingir que está tendo um debate filosófico comigo. Digo, ora, talvez eu tenha algum debate filosófico com o Sidney Silveira quando ele crescer um pouco. Porque o Sidney Silveira é o resultado seguinte. É uma pessoa com uma personalidade vacilante, mole, mal desenvolvida, que lê um monte de livro. Ora, quando você aprende alguma coisa, quando você amplia o seu circuito cultural, tá certo? Isso cria um peso do seu intelecto sobre a sua personalidade. Então, primeira coisa que acontece com o estudante é ele ficar neurótico. Então daí você tem que remanejar a personalidade para torná-la capaz de arcar com aqueles conhecimentos na vida real. O seu Silveira não fez isso. Leu, e mostra que quando você fala de um fato real, ele está completamente fora da sua atmosfera e quer voltar rapidinho para as belas discussões doutrinais. Pior, no Brasil está cheio de gente assim. O doutrinarismo, o abstratismo são doenças crônicas do subdesenvolvimento. Que não é só subdesenvolvimento econômico, é só subdesenvolvimento humano. Personalidades mal feitas, fraquinhas, incapazes de enfrentar a sua própria realidade. Né? E bom, por isso é que no meu curso eu digo, o nosso problema aqui não é só estudar, minha gente. É um problema de você fazer de um menino um homem, de uma garota, uma mulher, uma mãe de família, uma pessoa séria, responsável, capaz de arcar com a responsabilidade na vida. Tá certo? Não é só responsabilidade econômica, não. Por exemplo, a responsabilidade de você, quando ensina alguma coisa, dar um exemplo que não vá destruir a cabeça dos seus alunos, como esse cara está fazendo com os alunos dele. Por isso a gente vê, pelos frutos conhecereis, as merdas de contribuições que eles têm feito no site de comentário. Quer dizer, eu digo que o Sidney Silveira falsificou um texto meu, eles respondem, você fornicou 45 anos atrás. Mas é coisa de conversa de maluco, é conversa de bandido e maluco. Tá certo? Então, é isso aí. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Atenção, atenção. Esse programa, não sei se ainda estamos no ar, mas para quem assistir no YouTube, de agora em diante, esse programa passará a ser transmitido com imagens ao vivo pelo Facebook. Depois, só entrar na página do True Speak no Facebook e vocês terão lá, né, com as minhas imagens de um sex appeal extraordinário, como vocês podem perceber. Né? Então, até a semana que vem, muito obrigado.